todos com o Pai Senhor? Amém. Eu convido-os a ler em Romanos capítulo 8, versos 18 e 19. Romanos capítulo 8, versos 18 e 19. Próximo ao texto, a hora que vocês escolheram. 18 e 19, isso. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pode sentar. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui esse manhã. Sou grata ao Senhor pela oportunidade, aos irmãos que me convidaram. É graça eu estar aqui. É só pela graça que a gente consegue. Essa manhã, meus pais vinham aqui, não puderam estar. Meu noivo está trabalhando, mas eu trouxe duas amigas comigo. Bondade e misericórdia. Elas vieram do meu lado. E elas não me deixarão. Me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Agradeço a Deus por conhecê-los, por conhecer mais uma parte da família que vai morar no céu comigo. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui. Foi me dito que era uma manhã de estudo. Então, o que eu peço a você é que nós vamos juntos estudar. Portanto, não feche sua Bíblia, não deixe de lado, não a esqueça. Não absorva tudo que eu falo, simplesmente. Faça como os velhanos, abra os textos, confia comigo. Eu queria pedir a ajuda do leitor. O leitor pode me ajudar? Amém. Minha voz vai estar tão boa hoje, mas pela graça, nós vamos conversando aqui aquilo que Deus falou comigo. Eu olhei para essa programação. Eu fiz, Jesus, sempre vou falar dos teus filhos para mim. Me sinto pequena e de barro. Então eu preciso por mim. Porque só pela graça, só pelo Espírito, nós somos capazes. Nós somos capacitados, como já foi falado essa manhã. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração foram coisas que já foram tratadas nessa manhã, através de louvor, através das mensagens. Eu creio que uma confirmação da parte do Senhor, como já foi dito pela minha Patrícia, para relembrar aqueles que não estavam atentos. Então, se você prestar atenção, eu creio que o Senhor falará com você. Nós vamos falar de 4 coisas essa manhã, para compreender, sofrer o sonho dele. E provavelmente vai ser repetitivo, que vocês vão ouvir ao longo desses dias, mas eu espero que o Senhor possa trazer algo novo. Essa palavra ela não se renova, porque se renovar significa que for velha. Ela não precisa disso, ela é nova, ela não se renova. Ela já é nova, eu queria que ela falara conosco. Nós vamos falar 4 temas essa manhã: adoção, paternidade, herança e maturidade. Glória a Deus. Adoção, paternidade, herança e maturidade. E através da leitura da Bíblia, meu objetivo é nós respondermos a 4 perguntas, uma para cada um desses tópicos. A primeira pergunta é a adoção. Como é que eu fui feito, filho? Paternidade. Quem é meu pai? Herança. Quando eu alcanço a minha herança? E maturidade. Qual é o nível em que eu estou? Então eu peço que vocês repitam comigo. Adoção. Adoção. Paternidade. Paternidade. Herança. Maturidade. Maturidade. Isso é para vocês gravarem, para vocês poderem lembrar. Primeiro, Romanos 8, capítulo 15 e 16. É o texto que, versículo 16 é o texto que embasa a festividade. E essa passagem, ela nos traz uma rápida explicação de como funcionou o nosso processo de adoção. A adoção geralmente não é bem vista por nós. A adoção, quem carrega o sentimento de que foi adotado, nem todas as vezes consegue sentir gratidão pela família que adotou. Mas carrega dentro de si algumas dúvidas, alguns complexos. A gente vê histórias, pessoas que nós conhecemos, temos retratado nos programas de entretenimento, nos filmes, nas séries. Nem sempre quem é adotado consegue carregar esse sentimento de gratidão pela família que o acolheu. Na maioria das vezes gera algumas dúvidas no coração. Por que eu fui rejeitado? Qual foi o motivo dos meus pais terem me deixado? O que é que havia em mim que pelo qual não foi digno do amor deles? Pelo qual não foi acolhido com eles? Qual é o problema que havia comigo pelo fato de não terem me aceitado? E parece confuso para nós no primeiro momento ouvir essa palavra da parte do Senhor. Eu fui adotado como filho por quê? Por que adotado? Porque eu não fui escolhido e inserido na família, por que adoção? E a palavra de Deus diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos,
isso, meu leitor. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Presta atenção, o Cordeiro foi morto não no Éden, não quando o homem pecou. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus declarar, haja luz, ele já tinha declarado, haja luz. O Cordeiro já havia sido morto porque Deus não é pego de surpresa. Deus ele não tem um plano B, ele não tem um plano alternativo. Ele conhece o futuro porque ele já está lá. Ele já sabia que o homem se afastaria dele, então ele já tinha preparado um plano. O Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. E nós não fomos escolhidos no momento que nós pecamos também. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Da mesma forma que o Cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo, nós também já havíamos sido predestinados como filhos, escolhidos como filhos antes da fundação do mundo. Você não foi escolhido ao acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não está aqui porque sua mãe trouxe, porque sua avó lhe ensinou, porque seus pais lhe arrastaram para a igreja. A palavra de Deus diz que foram escolhidos como filhos antes da fundação. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de seu pai, de suas gerações, de sua descendência, sequer existirem, Deus já havia lhe escolhido, lhe inserido na família de Deus. Ele já tinha lhe declarado como filho e preparado um meio de lhe adotar. Olha só o que a palavra de Deus diz, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para nós, talvez imaginamos assistindo esses filmes, né? Se eu quisesse ter superpoder, eu queria ser invisível, eu queria ser rápido, eu queria ter super força. Mas a palavra de Deus diz que nós recebemos dele o poder. E esse foi o poder de ser feitos filhos. E com o poder de ser feitos filhos, recebemos também o revestimento de poder do Espírito Santo. Você tem o poder para usar. Está na palma de suas mãos. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Que coisa gloriosa é poder ter sido inserido nessa família. E a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 3. Veja quão grande o amor de Deus é mostrado a vocês. O amor de Deus é provado a vocês no fato de vocês terem sido feitos filhos. Porque nós não éramos dignos dessa posição. Nós não éramos merecedores disso. Nós pecamos. O salário do pecado era a morte. E para sanar a morte, para sanar o pecado, a culpa precisava ser expiada. Sangue precisava ser derramado. Ao longo do Pentateuco, nós vemos algumas leis que foram instituídas pelo Senhor, falando sobre a expiação dos pecados, sobre o seu perdão. Mas acredite, nem todos os cordeiros do mundo, nem todos os animais do mundo, nem todos os sacrifícios seriam capazes de sanar a nossa culpa, de sanar o nosso pecado, o peso que nós carregamos por conta desse afastamento do Senhor. O homem do Velho Testamento, ele fazia isso apenas como um paliativo. E ainda assim, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos preparado para o caso de Deus não aceitar aquele sacrifício. A história conta que o sacerdote, você já deve ter ouvido falar isso, andava com um sininho, porque à medida que ele ia entrando, caso não ouvissem mais o som do sino, identificava que o sacrifício não havia sido aceito. E a ira de Deus era derramada na figura do sumo sacerdote, como forma de expiação dos pecados. Precisava alguém morrer para que nossos pecados fossem perdoados. E ano após ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício, no temor de talvez Deus o aceitar e a vida dele se findar. E Deus derramar sua ira sobre a figura do sumo sacerdote. Mas Deus, que já havia preparado o poder, antes mesmo da fundação do mundo, como ele falou a Abraão, não se preocupe, Abraão, eu já provi o poder, eu já provi o sacrifício. E o sacrifício de Cristo era perfeito. O sacrifício de Cristo era sem mácula nenhuma. Porque ele foi homem como nós. Veio a terra como
nós, mas em nada pecou e não teve falta alguma. Esse cordeiro que era perfeito é o único que era capaz de receber toda a ira de Deus e expiar por completo a nossa culpa. Então Jesus vem, o verbo que estava com Deus, que era o próprio Deus, a sabedoria pelo qual Deus usou para criar o mundo, é representada pela figura do próprio Jesus. Ele não só estava com Deus, mas ele era Deus. O verbo, então, como foi cantado, se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Para nós, talvez, já estamos acostumados com essa imagem, mas eu estou falando do Deus encarnado, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Em Filipenses capítulo 2 diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele, antes mesmo, estou falando do ser divino, não estou falando de um ser humano como nós, se esvaziou, se despiu de si, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por conta disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se torne todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O Deus Todo-Poderoso, que existe antes mesmo da criação do universo, se tornou homem, carne e pó, como nós, para que você pudesse ser filho, para que você pudesse ser reconectado em Deus. O próprio Deus se subjugou ao sofrimento da condição humana, para que você não pudesse sofrer eternamente e não experimentasse a ira eterna do Senhor. Deus veio então agora, na forma de Jesus Cristo como carne, e morreu na cruz do Calvário. A gente vê ao longo de todos os evangelhos Jesus falando, Pai nosso, falando que Ele e o Pai são um, que roga ao Pai para que nós sejamos um com Ele. Então, Deus vem aqui representando Jesus como Pai, 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 e sempre falando dele como Pai, apresentando a voz de Deus uma nova figura de quem era Jeová. Jeová não era só um Deus distante, não era somente um ser todo-poderoso. Jeová, o eu sou, era um Deus Pai, era um Deus pessoal, era um Deus presente, um Deus que queria relacionamento, um Deus que queria intimidade. Mas na cruz do Calvário, quando a ira de Deus é derramada sobre Cristo, Isaías capítulo 53, a partir do verso 4. Na cruz do Calvário, existe uma paráfrase que Jesus faz de um versículo que está em Salmos. Mas existe um significado mais profundo além disso. Meu leitor, 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Deus Pai vê Jesus Cristo naquela cruz, ao longo de todo o seu ministério, Jesus o chama de Pai. Mas naquela cruz, Jesus estava carregando o meu pecado. Pecado que eu ainda vou perder. A minha iniquidade, as minhas feridas. Ele estava sobre ele toda a iniquidade. Imagine o peso de todos os pecados do mundo, dos que passaram, dos que ainda viriam. Todo ele estava sobre Cristo. Então, quando Jesus está naquela cruz,
para cuidar. É por isso que ele diz, nós, verso 15 anterior, vocês receberam o espírito de adoção, e ele escreve isso aos Romanos, porque o Espírito Santo guia da forma como o escritor da palavra, toda palavra, cada vírgula, cada fio ali está preciso. Use a palavra adoção, Paulo. Eu imagino o Espírito de Paulo escrever. Por quê? Porque os romanos podiam largar o filho que fosse nascido biológico em qualquer lugar. Podiam simplesmente abandoná-lo. Podiam simplesmente deixá-lo. Quando você adota, significa que houve uma disposição do seu coração. O processo é muito burocrático, principalmente nos nossos países hoje em dia. Não se adota sem intenção. É normal alguns filhos nascerem sem planejamento. É normal alguns filhos nascerem por conta do deslize dos pais, mas adotar só se faz intencionalmente. Então Deus está dizendo, você talvez não seja meu filho biológico. Vocês não foram naturalmente antes de mim. Vocês nasceram em pecado, mas quando eu adotei, significa que eu fui lá, vi vocês jogados. Abandonados. Não adotei com vocês, mas eu decidi adotar. Eu decidi adotar. Eu fui até você e eu me escolhi, me inseri na minha família. É por isso que ele diz, vocês não são mais escravos, abandonados, jogados. Eu decidi até vocês, eu me adotei como filho. E agora inseri na minha família. Dentro de vocês habita o Espírito. E o Espírito Santo testifica com o Espírito do homem, clamando, Abba, Pai. Abba, Pai. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo testifica com o Espírito do homem. E é interessante que em João capítulo 3, nós temos um exemplo claro da Trindade. Geralmente, a Bíblia não fala a palavra Trindade, mas em algumas porções específicas nós vemos claramente a Trindade agindo. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, quando fala que o Espírito desceu sobre as águas e Deus ordenava através de terra que as coisas criassem e as coisas eram feitas. Uma das passagens que a Trindade aparece claramente é em João capítulo 3. João capítulo 3 relata o batismo de Jesus. E onde é que a Trindade aparece? Jesus está sendo batizado, Jesus, Deus Filho, Deus Pai, rasga os céus, brada com sua voz, enquanto Deus Espírito Santo repousa sobre Jesus. E Deus Pai proclama, este é meu Filho amado e nele eu sinto prazer. Este é meu Filho amado e nele me compraz. O que é que acontece no capítulo seguinte? João capítulo 4. Jesus acabou de ser batizado. Ouviu uma voz clamar do céu que ele era Filho de Deus. João capítulo 4. O Espírito leva Jesus. Satanás tenta Jesus ali no deserto. E qual é a primeira pergunta? Qual é a primeira tentação que Satanás faz contra ele? Se tu és Filho de Deus. Veja que ele colocou uma condição na filiação de Jesus. Tem momentos que surgem essas dúvidas. E a gente não se comporta como filho. E a gente não entende que é filho. E a gente questiona sobre a nossa filiação. Mas Satanás usa dessas estratégias não só conosco, não com Cristo. Se tu és Filho de Deus, me prove. E como é que eu vou provar? Irmão? Qual poder que eu tenho para pular no lugar alto e ali ser salvo? Mas Jesus prova que ele responde a Satanás, nem só do povo virar o homem. Não tem coragem de ser o seu Deus. Pela base científica da palavra, ele respondeu a todas as afrontas e todas as tentações de Satanás. Mas o ponto é, se tu és Filho de Deus, toda a dúvida vem. Porque surge. Há momentos em que nós não nos confundimos com filhos. Há momentos que nós questionamos nossa filiação. Mas é a palavra de Deus diz. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Quando a dúvida vem, quando surge o questionamento, o Espírito que habita em nós, ele clama pelo Pai. E ele não clama por qualquer Pai, ele clama Abba Pai. Abba Pai é Paizinho. Paizinho não é qualquer um que chama. Paizinho é alguém, uma criança, que é inteiramente dependente. Alguém que necessita, que carece. Nós não vemos adultos chamando geralmente seus pais assim, a gente vê quem depende. Paizinho.
3, versos 9 ao 10. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou o Ruth, tua serva. E há momentos em que nós somos servos de Deus, isso é fato. Nós devemos ser servos de Deus. Porém, as pessoas apontavam para Ruth e chamavam ela de Moabita. Ela olhava para si mesma e dizia que era somente uma serva. E ser servo é diferente de ser filho. Você não tem a mesma intimidade com o seu patrão que você tem com seus pais. Apesar de você ser servo, você é servo porque você é filho, e não o contrário. E a gente precisa ter cuidado com essa honra. Em Lucas capítulo 15, ele conta a parábola do filho pródigo. Primeiro fala da ovelha perdida, depois da dracma perdida, mas o filho não é perdido. O filho é pródigo. Pródigo significa filho que gasta muito. Por que não é chamado de filho perdido? Porque aquele pai tinha 2 filhos perdidos. Como assim? O primeiro filho se perdeu no mundo, pegou a herança do pai e gastou o que não devia. O segundo filho, dentro de casa, ele trabalhava com o pai, ele servia o pai, e ele se revoltou quando o irmão voltou do mundo e disse: pai, mas eu preciso mais tanto tempo. Estou aqui todos os dias, nunca me deixe um cabrito sequer para eu festejar com meus amigos. O pai, eu imagino o peso no coração daquele pai de ouvir aquela coisa do próprio filho. Ô meu filho, tudo que eu tenho é seu. Precisa me implorar um cabrito? Tudo o que eu tenho é seu. A herança que tem guardada é sua. Porque está me implorando por tão pouco. Não entendo que o que eu tenho guardado é para você. O outro olha para si mesmo e diz: eu sou da serva. Porém, irmãs, que o Antigo Testamento é a figura de Jesus Cristo, o parente remidor, aquele que resgata, aquele que pega a Moabita e traz para a geração, para a genealogia de Cristo. Boaz é a figura de Jesus, porque Ruth estava abandonada. Ruth era para ser deixada ao léu. Mas casando com Boaz, ela tornaria ter direito à herança que estava reservada à família de Noemi. Então Boaz responde e disse, verso 10: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Você não é escravo, não mais. Mas também você não é só servo. Você é filho. E existem filhos dentro da casa do pai, reclamando porque o pródigo volta e vai fazer uma festa, dá anel, roupa nova, sapato novo, e eu não ganho nada, mas tudo é teu. É nossa tua. Tá reclamando por favor. Eu já reservei algo que resta, você quer ser, para alcançar a herança, porque o que eu tenho é teu. Pra gente é difícil enxergar um pai como esse. Porque até os melhores pais erram, são seres humanos, eles falham. E devo dizer que os melhores pais não são a regra, são a exceção. Na maioria das vezes, nas histórias que a gente ouve, nos casos que a gente escuta, não é a mãe que deixa filho, é o pai que deixa comida, é o pai que deixa de pagar a pensão, é o pai que a mãe engravida e esquece, abandona, não assume. Para nós é inconcebível enxergar o pai como Deus, porque a gente mede ele com parâmetros humanos. Tem pais que estão presentes, mas são mais ausentes que presentes, são mais inúteis. Tem pessoas que sequer conhecem seus pais, nunca chegam a conhecer. Quem também quer conhecer? Porque simplesmente abandonou. Deus sabe tanto disso que quando ele se refere ao maior amor que existe na terra, ele se refere ao amor materno, não ao amor paterno. E eu acredito que Deus se revela como pai é uma forma, inclusive, de curar algumas feridas nossas. Quando ele diz, eu vou comparar o meu amor na terra, ele diz, pode uma mãe esquecer do filho, eu não diz o pai. Pode uma mãe esquecer do filho novamente, porque vocês que são mães sabem. O corpo da mulher, ele é todo preparado, ele é moldado biologicamente, inclusive, para responder à necessidade daquela nova criatura, daquele novo bebê, daquele novo ser vivo. O corpo é adaptado para responder à necessidade. Tem gente que dizia antes de ser mãe, se o bebê chorar, eu nem escuto, do jeito que eu durmo. Hoje em dia, o bebê dormindo é a primeira a acordar. Não houve nem o choro, já está despertado para checar a cabeça, então, ok? Por quê? Porque geralmente é a mãe que acolhe dessa forma. Aí o Senhor diz, pode uma mãe esquecer do filho que ela ameta? Pode ela deixar de lado a criança que gerou? Ele não fala do pai. Para nós é difícil enxergar Deus como esse pai que perdoa até o filho pródigo.
esperança. Então nós concebemos essa ideia. Mas aí o Senhor disse: uma mãe não esquece. O pai pode esquecer, uma mãe não esquece. Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Deus é o Pai, Ele não tem nada de memória. Ele não se esquece. Porém, para vocês que são seres humanos, pó, carne, pedaço de caco, vaso, barro, mortal, para vocês terem uma garantia de que eu não vou esquecer, eu anotei o nome de vocês na palma da minha mão. Existem mais de 10 trilhões de estrelas no mundo. Isso é 10 elevado à potência 26. É muita estrela. A palavra de Deus diz que Ele conhece a cada uma delas e chama pelo nome. Ordena que elas ouçam. Ordena que elas ouçam. Ele ama o nome de cada estrela. Ele não vai esquecer. O céu. Ele eu anotei na palma da minha mão. Quando eu levo a minha mão para agir, eu vejo o nome do meu filho. Eu vou me esquecer. Eu levanto a minha mão para operar, eu vejo o nome da minha filha. Eu não posso me esquecer dele. Pai, me esqueceu dele. Parece que você esqueceu de quem é filho. Ele não é um pai bom, ele é o bom pai. Ele não esquece. Ele não abandona. Ele não deixa de lado. Ele está atento. Ele está ouvindo. Ele está ciente. E o teu nome, ele anotou na palma das mãos. A palavra diz que Jesus recebeu todo o poder. Mas assim que eu todos, ele fala em dado todo o poder. Como eu já li com vocês, Filipenses capítulo 2. Jesus recebeu o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus soberano todo jogo no céu, na terra e debaixo da terra. Mas Romanos capítulo 8, versículo 17, é a passagem. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, com ele também sejamos glorificados. A nova geração esquece dessa parte final. Para ser glorificado com ele é necessário padecer com ele. E a palavra de Deus nos diz que ele nos capacitou para participar da esperança. Nos tornou dignos, nos tornou idôneos, para acessarmos as riquezas da sua glória, conhecermos a esperança pelo qual ele nos chamou. A palavra também diz que nele fomos feitos herança, e nós havíamos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Em Cristo, nós também nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano. Então, é fato, nós sabemos que Cristo herdou todas as coisas e com ele nós somos co-herdeiros. Mas como é que eu faço para ter acesso à esperança? A passagem que eu li com vocês, Romanos capítulo 1, verso 19, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A palavra está dizendo que a natureza, o próprio universo, está gemendo, clamando, esperando que os filhos de Deus se levantem, esperando que os filhos de Deus sejam manifestos. Ao longo da história, a gente vê que normalmente não era todo um povo que se levantava. Deus escolhia um profeta, Deus escolhia um sumo sacerdote, Deus escolhia alguém da tribo de Levi, alguém que estava malhando o trigo no lagar, cuidando das ovelhas do campo. Geralmente Deus escolheu só um em toda uma geração. A palavra de Deus diz que os olhos dele rodam a terra procurando um justo. Quando Abraão conversa com o Senhor sobre Sodoma e Gomorra, ele diz: calma, Senhor, onde estou agora? Se o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir ele? Não, se eu encontrar 50, eu destruo. E 45, e 40, e 35, e 30, e vai descendo. Pera, se o Senhor encontrar 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, se eu encontrar 10, eu destruo. Qual o problema? Ele encontrava. Os olhos do Senhor rodam assim pela terra, procurando um justo. Ezequiel 22, capítulo 30 fala: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse ocupado na brecha. Deus não precisa de muitos, ele precisa somente de um disposto. Há um pregador que diz: se você me der 100 homens que não odeiem nada senão Deus, não odeiem nada senão pecado, eu mudarei o mundo através de jejum, oração, da busca. Deus só precisa de um
rosto. Existe um clamor que ecoa. A quem enviarei? Quem há de nós? Naquela época, Isaías respondeu esse clamor. Esse aqui enviarei. Queria saber se esse lugar. Eu fui responder. Existem pessoas que possam responder esse clamor. A quem enviarei? O Senhor pergunta. Quem há de? A manifestação dos filhos de Deus que está sendo ardentemente aguardada pela própria natureza. E a gente vê isso através dos relatos que ouvimos, dos problemas que surgem, dos terremotos, dos furacões. A natureza está gemendo, as dores de parto estão aumentando de frequência e estão se intensificando. O Senhor busca somente um. E qual é o problema? Gálatas capítulo 4, versos 1 e 2. Gálatas capítulo 4, versos 1 e 2. Eu leio, me ajuda. Gálatas 4, 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Olha só que interessante, existe um tempo que o Pai determinou. Porque apesar do filho ser dele, se você der um cartão sem limites na mão de uma criança e disser, tome, faça o que quiser. Eu lembro de vocês quando eram menores. O que vocês iam gastar? Qual é o primeiro lugar que vocês iriam? Para onde iria o dinheiro que você deu dos meus chocolates? Para onde iria o dinheiro de uma criança, dos filhos de vocês, dos nossos filhos? Coloque dinheiro na mão da criança e vê o que ela faz. Se brincar, ninguém quer a raça. Pinta, usa de caderno. O que a palavra de Deus diz? Quando o herdeiro é criança, ele não difere de um escravo em nada. Ele é comparado ao escravo, porque o escravo não, o dinheiro dele está guardado para ser herdado no tempo certo, determinado pelo pai. O que o pai está dizendo é, filho, se eu lhe der a herança que eu tenho para você agora, você não vai ser usado. Você não irá usar da forma adequada. O que eu estou aguardando? Eu estou aguardando você crescer. Eu estou aguardando você ter maturidade para a sua esperança. Deus está preparando algo para você. Ah, não, meu irmão, eu já fui preparado, né? Glória! Ele já preparou. Se ele ordenou, quando ele ordenou, ele cria. E ele cria com nada. Quando ele criou o mundo, Deus bará o mar, Deus bará a terra. Ele criou a partir do nada. Quando ele ordena, quando ele fala, ele cria. Mas ele é criadora, porque ela tem poder para isso. Se ele falou, já está criado. Já existe o reino espiritual. Qual o problema? Não chegou aí na hora de assumir a herança. Se Deus colocar o que tem para você na sua mão agora, você irá ser salvo. A gente viu a história do filho pródigo. Deus tem formas de nos tratar ao longo do caminho. Tem alguns processos que nós mesmos nos metemos. E a gente faz questão do caminho. Eles colocam em cada situação. Mas tem processos, tem situações que é o próprio Deus. Mateus capítulo 4 fala que o Espírito pegou Jesus e levou para um deserto. Ezequiel capítulo 37 fala que o Espírito pegou Ezequiel, puxou-lhe pelos cabelos e levou até um vale. Foi Satanás? O inimigo está furioso com a minha vida. Nem sabe, irmão. Vazio. Satanás apontou essa semana. Não. O Espírito pega, às vezes como Ezequiel viu, pelos cabelos mesmo, e leva até um vale. E foi no meio do deserto. Porque enquanto o filho não cresce, ele não alcança a herança. E Deus tem seus meios de nos tratar, de trabalhar em nós. Então, às vezes a gente pergunta, está doendo, eu não sei por quê. Está apertando tanto. Está tão difícil, parece que não passa. É porque você ainda não entendeu onde Deus quer você. Onde Deus quer fazer chegar. O povo de Deus, Israel, saiu do Egito, levaria um trajeto de 45 dias para chegar na terra prometida. Mas eles murmuraram tanto, ficaram só andando simples. Leva 40 anos para chegar até outro lugar? Não é isso. A demora foi o tempo de Israel entender. A demora foi o
com aquele povo, porque eles não entendiam o recado de Deus. Ele chega, dessa geração não entra nenhuma na terra prometida. Um trajeto que levaria 45 dias, levou 40 anos. E a pergunta de Deus é: quanto tempo vai levar para você? Quanto tempo você vai demorar rodando no deserto? Até entender o que eu tenho para você. Eu só estou procurando um que esteja na brecha. Um que responda ao meu clamor. Eu preciso de um que esteja disposto. Somente um. Porque enquanto o filho não cresce, ele não alcança a herança. 1 João capítulo 3, capítulo 2, perdão, versos 12 e 14. Ele fala de 3 situações. Vocês têm alguma coisa no futuro? Só um aí me respondeu, misericórdia. Amém. 1 João capítulo 2, versos 12 a 14. Filhinhos, escrevam porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevam-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevam-vos porque venceis o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E vencestes o maligno. João aqui ele relata 3 filhos espirituais: filhinhos, jovens e pais. Quais são as características dos filhinhos? Eu vos escrevo porque os pecados são perdoados. Ele também fala porque conhecestes o Pai. Filhinho é aquele momento que a gente chega nos braços do Senhor. E a gente vê de fato do Pai, né? A gente precisa de tanta ajuda para caminhar na fé. Precisa de tanto carinho, de tanto cuidado, né? Cai de novo, levanta. Vai mais uma vez, caminha um pouco. E os passos são bastantes. E começa a engatear. Levanta para dar o primeiro passo, a criança cai. Até aprender a andar assim. Filhos, eu vos escrevi porque conheceste o Pai. E vocês tinham os pecados perdoados. E esse preciso de ninguém perdoa o pecado. Porque a gente peca e erra com muita frequência. Filhinho é um nível espiritual. Ele estabelece aqui. Filhinho é um dos níveis. Em que vocês conhecem o Pai? Precisa estar o tempo inteiro. Pai, me ajuda. Pai, me ensina. Pai, me socorre. Pai, de novo. Pai, eu errei mais uma vez. Pai, me perdoa. Filhinhos, seus pecados perdoados. A gente não não, Pai. Eu falhei. O Senhor me deu uma ordem, eu desobedeci. Filhinhos, vocês escrevam porque vocês conhecem o Pai. E os seus pecados são perdoados. Não carregue consigo a culpa que Jesus já não somos profundezas do mal. A palavra de Deus diz que nós não devemos pecar. Mas calma, porque se pecar, tem um advogado junto ao Pai. A palavra de Deus diz que ainda o filho do Filho irá se apresentar como juiz. Mas mesmo que julga, é aquele que advoga. É Deus dizendo: vou derramar minha língua, vou condenar e dizer: calma, Pai. Eu me coloco em defesa dele. Eu me apresento mais uma vez. Nós ali como réus, prestes a ser condenados, Jesus advoga em nosso lugar, mas precisa pagar alguma coisa, precisa pagar alguma coisa, precisa pagar fiança. Afinal de contas, ele pecou. E calma, eu também já paguei. Ele não é só advogado, ele não recebe o valor dele, não recebe comissão, não. Ele é quem dá, ele que paga o preço, ele paga a nossa fiança. E ele vai deixar o crédito, ele não só debitou, como deixou o crédito. Aleluia! De novo, a expiação é ilimitada. Enquanto houver perdão, enquanto houver arrependimento, há perdão de pecados. Filhinhos, esse é o primeiro nível. Aí eles falam mais um nível. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceis o maligno. E a palavra de Deus está em nós. Ele está falando de alguém que agora já não é mais o básico. A palavra de Deus está em vocês. Vocês já venceram o mal, já venceram o pecado. Dos jovens pertence a força, aquela euforia, né? A nova fase que a gente adquire, a gente não está mais show no começo da caminhada, está mais eufórico com o Senhor, está vivendo coisas novas, tendo novas experiências. Essa é a fase do jovem. Mas o jovem, o que falta no jovem não é sensibilidade, ele ainda tem a sensibilidade. O que falta no jovem é equilíbrio. O jovem geralmente ele tende a ser destemperado, né? Ele quer viver tudo muito intensamente. E porque quer viver tudo muito intensamente, quer agarrar tudo, ele precisa ser moldado, precisa ser lapidado pelo Senhor. Pedro, ele antes era aquele que sacava a espada para defender Jesus. Cortava a orelha do aprendiz, do sumo sacerdote, cortava a orelha e dizia: Jesus, eu não te nego, eu morro por ti.
chacoalhado. Ele disse: obriguei o Pai, para que quando você for chacoalhado, você não caia, você não esmoreça. Mas aí que Jesus permite, eu vou permitir que chacoalhe ele, que mexa com as estruturas, que abale, que penere. Porque quando a gente penera, aquilo que a gente não quer, cai, passa. E somente o que é bom fica retido na peneira. Então Pedro, no ímpeto, dizia: Senhor, eu te amo, eu vou morrer por ti. No segundo seguinte, estava negando, dizia que não queria mais, que ia abandonar, que ia voltar para pescar. O Senhor está dizendo: com Pedro, eu permito às vezes que seja cirandado, que seja chacoalhado, que seja abalado, mas não é para matar, não, é para dar firmeza. Aleluia! O mesmo Pedro que negou foi usado pelo Senhor numa única pregação para alcançar 3.000 almas que foram convertidas. O mesmo Pedro que antes estava andando sobre as águas e por conta do medo, vendo as circunstâncias, vendo as ondas, estava naufragando, ele declarou: eu vou sair, vou andar sobre as águas. Ninguém mais andou sobre as águas, eu não sei Jesus e Pedro. O bom do jovem é que ele vive coisas que ninguém mais viveria por conta da ousadia que tem. Mas mesmo Pedro que andou sobre as águas é o Pedro que agora afunda. Esse Pedro que agora estava afundando por falta de fé, ele vê um homem parado na porta do templo e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Deus pega a ousadia de Pedro, transforma o caráter dele. Mas para isso é preciso que seja apoiado, que seja abalado, que seja peneirado, porque senão o filho não tem acesso à herança. Aí ele diz agora: Pai, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. E quando ele reforça no versículo seguinte, ele diz a mesma coisa: Pai, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. A única característica que a gente vê do Pai aqui é essa. Mas, Romanos capítulo 8 nos informa algo diferente. Ele tem duas palavras diferentes para falar de filho. Romanos capítulo 8, verso 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No 16 diz: o próprio Espírito testemunha nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem filhos duas vezes, mas calma, como aqui seria intencional nas palavras que ele coloca. O filho que está no verso 14 não é o mesmo filho que está no verso 16. Verso 16 diz: o próprio Espírito testemunha em nosso Espírito que nós somos templo de Deus. É o momento da adoção, o momento que nós somos seus filhos. Então repita comigo: tecno, filho criança, cuiós, filho maduro. Na adoção vocês são o quê? Vocês são tecno de Deus. Vocês são filhos ainda pequenos, filhos ainda crianças. E no verso 14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são cuiós de Deus. Eles são filhos maduros. São filhos que já aprenderam a ser guiados pelo Espírito. Aprenderam a ser norteados pelo Espírito de Deus. Existe esse segredo que se perde quando a gente traduz em português. Mas o Espírito Santo faz uma clara distinção. Talvez você pense: me sinto tão desnorteado, eu não vivo ainda pelo Espírito, mas calma. Isso é a fase do filho cuiós. O próprio Espírito está lhe guiando a chegar a esse destino. Aqueles que são guiados por Deus são filhos cuiós, filhos maduros de Deus. São, como João coloca, pais. E o que é um pai? Um pai é um filho que já gerou outros filhos. Qual o nível de maturidade que Deus espera que nós chegamos? Que a gente amadureça ao ponto de não perder o que a gente tem só para nós, mas que a gente possa frutificar em outros. Da água que nós bebemos, se nós permitirmos, ela não saciará apenas nossa sede, como gera em nós uma fonte de águas vivas que jorra pela eternidade. E quem passa por fonte de águas vivas não fica com sede. O Senhor quer nos levar a um ponto em que quem cruze o nosso caminho não sinta mais sede. E que quem nos conheça precise dizer: não, eu vi Deus daquela moça, eu vi o Deus daquele rapaz. Ou eu acredito nele, ou eu não acredito. Porque o testemunho dele é tão forte que é impossível você não crer. Se eu decidir não crer, é porque eu não quero mesmo servir esse Deus. Ele quer nos levar esse filho. Pais são filhos que já geraram outros filhos. Ele quer nos levar a ser frutíferos. E como é que ele nos leva a frutificar? E essa é a parte difícil. E esse novo evangelho não aceita muito. Essa coisa meio coach, né? Dizendo: Deus vai me dar, receba. A chave do carro, a chave da casa. Deus pode? A Bíblia diz, não diz que ele tem ouro e tem prata. Porque ter é uma porção. Tem uma coisa, eu tenho aqui, ó. Ok.
da prata. Ele não tem ouro e prata, ele é o dono do ouro, o dono da prata. Se ele quiser, ele pode? Pode. Mas não é esse o objetivo de Deus. O objetivo inicial de Deus é nos levar ao nível com ele, para que nós alcancemos, acima de tudo, a herança incorruptível, a coroa de glória. E para nos aperfeiçoar até lá, para chegarmos à estrutura do varão perfeito, é necessário que nós conhecemos aquele que é desde o princípio. O que isso significa? Quando nós somos filhinhos, nós conhecemos o Pai. Pai, como eu falei, né? Pai, a gente não chama, eu não falo que chama de patrão, a gente chama de estranho. Pai, a gente chama com todo carinho, a gente pede sem ter timidez, né? A gente pede que quer. Ô pai, tá dando, precisando. Quando a gente precisa de uma ajuda com o pai, a gente volta, abraça, se agarra na saia da mão. É muito bom conhecer o pai. Mas os filhos maduros de Deus, eles conhecem aquele que é desde o princípio. O que é que isso significa? Jeová Rafa significa eu sou aquele que cura. Ele se apresenta ao povo de Israel como eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou aquele que o meu povo precisar. Mas, diga se vocês estão falando comigo. Para conhecer o Jeová Rafa, o Deus que cura, a gente precisa estar enfermo. O que ele quer essa oportunidade? Ele conhece os pais, os filhos maduros conhecem aquele que é desde o princípio. Eles já conhecem Deus, não é só o Deus Pai. Eles conhecem Jeová que cura, mas para precisar de cura, precisaram ficar enfermos. Precisaram passar por uma situação de doença. Jeová seguiu o Senhor e a justiça, mas para isso precisa ter sido injustiçado, mal compreendido, às vezes ignorado. Para conhecer Jeová Shalom, Senhor é a minha paz. Geralmente Jeová Shalom não se revela na bonança, ele se revela em tempos de guerra. Aí é no meio da guerra que a gente já conhece a paz que excede todo entendimento. O fruto do Espírito é gerado. Você está vendo tudo caos, não está entendendo. Por que eu estou fazendo melhor? Nem eu não sabia explicar. Menino, mas está tão difícil a situação, como é que está assim? Nem eu sei. Para nós conhecermos o Senhor, que é alegria, nós precisamos passar por momentos de infelicidade, de tristeza. E o melhor de tudo é que o crente aprende a viver alegre, como já foi dito também. Ele não aprende a viver feliz, ele aprende a viver alegre. Feliz é quando a gente tem motivo para cantar, quando está sorrindo. Alegria é um contentamento dentro de si, que não depende das circunstâncias, não depende da situação. E não tem outra forma de ser gerada em nós se não for pelo Espírito. Sozinho a gente não consegue. Porque a gente olha ao redor e diz, tudo está guerra, não se preocupe, o Senhor me chamou. Eu vou manifestar com paz nesse meio. Eu vou trazer calmaria. Para nós conhecermos o Senhor que peleja por nós, o Senhor que é a nossa bandeira, Jeová Nissi, o Deus que vai na nossa linha de frente, a gente precisa passar por guerras. É Deus dizendo, eu estou trabalhando, eu estou moldando e aperfeiçoando para que você chegue à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus e alcance a herança que eu preparei para vocês. A palavra de Deus fala que Jó é um homem justo, irrepreensível. Nele não havia falta alguma. E não é os amigos de Jó, a família de Jó que testemunham por ele. O próprio Deus testifica por Jó. Já pensou nisso? Jeová se apresentar para ele defender, de testificar. Ele faz isso com Jó. Mas ele permite que Jó perca Jesus, perca todos os bens que tem, perca a sua saúde, ainda perca a sua credibilidade. A gente às vezes fica tão assim, né, com a nossa reputação, muito falando de mim, Jesus. Já perdeu toda a credibilidade. Os amigos dele conheciam a vida, o testemunho dele dizia, pai, já tudo perdoou, com certeza. Não está fazendo alguma coisa errada, porque não é possível estar passando por tudo isso. E a primeira coisa que atribui é a pergunta que o salmista faz no Salmo 42, né? Mas meu Deus, onde está? Aí quando o salmista escreve, quando eu me lembro dessas coisas, eu começo a questionar, conversando com a minha alma, o teu Deus onde está? Aí eu lembro, quando caminhava, muito deu festa, nós todos em procissão, rumo à casa do Senhor, todos em alegria, celebrando. Aí eu mesmo me pergunto, não é alguém que me pergunta, eu pergunto para mim mesmo, o que é que você estava
se levantará sobre a terra. Ele também diz que se o Senhor me deu, ele tem direito de tomar. Afinal, é dele. Nada do que eu tenho é meu. Se ele quer, ele tira. O mesmo que deu. Eu louvei a Deus quando ele me deu, eu vou louvar quando ele me deu. No final, esse homem que era justo, que era íntegro, que era perfeito, nele não havia falta nenhuma, ele disse ao Senhor: eu percebo agora que no começo eu te conhecia, mas era só eu ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Ele nos leva a essas situações para que nós possamos reparar assim, de fato, eu reconheço. Antes eu conhecia, mas era de ouvir falar. Eu ainda não conhecia aquele que é desde o princípio. Agora, meus olhos podem te contemplar. A gente canta, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas quem escreveu isso foi Paulo. Veja o contexto que Paulo fala. Veja o que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente, feliz, alegre, satisfeito em qualquer situação. Não é na festa, na abundância. Eu sei o que é estar humilhado, sei o que é estar jogado, eu sei o que é ter fartura, mas também sei o que passa fome. Eu sei o que é ter liberdade, mas eu também sei o que é estar aprisionado. Em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Significa, eu passei por todas essas situações. E em Cristo Jesus, que é onde está guardada a minha herança, nele eu obtive vitória. Nele eu venci. Eu não me livrei dessas situações. Paulo, do contrário. Ele podia até se questionar: meu Deus, eu não te perseguia, agora eu te parece que as coisas tinham ficado pior, né? Antes estava melhor. A população me venerava. Os judeus me aplaudiam. Tinha pessoas que honravam aquilo que eu fazia. Agora que eu te sigo, o que tem é prisão, açoite. Aí Paulo a gente vai percebendo que Deus vai fazendo em Paulo ao longo das cartas. Primeiro ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos. Os apóstolos são um grupo pequeno. Já mais avante na caminhada dele na fé, ele diz: eu sou o menor de todos os santos. De todos os santos, aqueles que tinham aceitado, convertido a Cristo. Agora, no fim da sua vida, ele fala: eu sou o maior dentre todos os pecadores. Quanto mais a gente vai se aprofundando em maturidade, no conhecimento de quem Deus é, mais a gente vai reconhecer que no fim nós não somos nada. Mais a gente vai reconhecer que quanto mais eu me aprofundo em Deus, diferente de todo mundo isso. Quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais independente, né? No mundo lá fora. No reino de Deus, ao contrário. Para amadurecer, a gente precisa ser ainda mais dependente. E eu quero te convidar nessa manhã. Eu quero te convidar nessa manhã a repensar: que filho eu sou? A que nível eu quero chegar? Onde eu estou agora? A gente respondeu essas perguntas através da palavra. E eu te convido nessa manhã a pensar, a lembrar de onde Deus te tirou. Aonde Deus te trouxe até agora. Você quer alcançar a herança? Você quer aquilo que Deus preparou para você? O vocal vai se preparar para louvar. Nós vamos louvar Deus agora no fim. Já estamos terminando. O que eu peço é para que você pense nesse pai que tem cuidado de você, que não tem me desamparado. Você tornou-se filho de Deus. Ele abandonou o próprio filho para poder te adotar. Aí eu lhe pergunto, mais uma vez, como pergunta o salmista: por que você está abatido? Por que você se perturba? Esqueceu quem é o seu pai? Esqueceu quem tem cuidado de você? Esse Deus que cuida, a palavra diz que ele não dorme e ele nem sequer fecha os olhos, ele não boceceja. Ele não tira os olhos de você. Ele está cuidando, mas ele quer te levar a um lugar muito mais profundo. Ele quer te levar ainda mais longe. Onde você está, ele não quer te deixar somente aqui. Ele tem coisas mais profundas para você viver nele. Nós vamos descendo em comunhão com Deus, nos aprofundando à medida que nós nos colocamos à disposição dele. Da mesma forma que nós dissemos: Senhor, Tu és o nosso Pai. Ó Senhor, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Como é que eu posso ser moldado por Deus e alcançar esse nível? Me colocando nas mãos do oleiro. Porque nas mãos do oleiro, o vaso mesmo se quebra. Na mão dele, se tiver lá, ele mesmo refaz. Torna a fazer um vaso novo. Se for preciso passar pela olaria mais uma vez, ele limpa, ele tira o que está sujo, ele perdoa, ele purifica, ele faz o vaso novo.
e não esquece de você.